Antes de tudo, se inscreva em nosso canal. Leonardo Valdez, dono de uma farmácia decadente, passa por mais um dia solitário atrás do balcão. Com as prateleiras quase vazias e o telefone silencioso, ele observa o relógio, contando os minutos para fechar. Seu olhar cansado reflete as dificuldades que enfrenta, desde dívidas crescentes até a sensação de fracasso iminente. De repente, a porta rende ao abrir, revelando Santiago, um jovem magro e sujo, com roupas rasgadas e olhos cheios de desespero. Sem pensar duas vezes, ele entra e, com a voz tremendo, implora por uma oportunidade de trabalho, explicando que está há dias sem comer. Leonardo, ainda abalado pela súbita entrada, olha para o jovem com desconfiança. Santiago, percebendo a hesitação, argumenta que não quer caridade, apenas uma chance de mostrar que é capaz de trabalhar. Ele se oferece para limpar a farmácia, organizar o estoque ou fazer qualquer coisa útil. O dono da farmácia, dividido entre a incredulidade e uma ponta de compaixão, decide dar ao rapaz um único dia de experiência. Sem promessas e com regras claras, Leonardo estipula que ele deve provar seu valor naquele mesmo dia. Santiago, aliviado, agradece com humildade, prometendo não decepcionar. Sob o olhar atento de Leonardo, Santiago começa a trabalhar imediatamente, focando nas tarefas mais básicas. Ele varre o chão, limpa prateleiras empoeiradas e até reorganiza medicamentos vencidos que estavam esquecidos em um canto. Apesar de sua aparência frágil, trabalha com energia e dedicação surpreendentes. Leonardo, embora tente esconder, sente-se intrigado com o empenho do rapaz. A farmácia, que antes parecia um depósito abandonado, começa a ganhar uma nova aparência, mesmo com recursos limitados. Ao longo do dia, Santiago mantém um silêncio respeitoso, mas sua determinação fala mais alto do que palavras. Leonardo observa de longe, surpreso ao perceber que o jovem parece ter uma habilidade natural para a organização. Quando o expediente chega ao fim, o dono da farmácia faz um balanço mental. Ele admite para si mesmo que Santiago, em poucas horas, já fez mais pela farmácia do que ele conseguirá em semanas. Ainda assim, Leonardo mantém uma postura rígida e pouco expressiva, escondendo qualquer traço de aprovação. Santiago, por sua vez, termina o dia com um pedido: "Posso dormir aqui esta noite? Não tenho para onde ir." Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, observando o olhar cansado de Santiago, que mal conseguia se manter em pé. O dono da farmácia hesitou, lembrando-se das inúmeras vezes em que confiar nas pessoas resultou em decepção. Por outro lado, algo na sinceridade daquele jovem tocava um ponto esquecido em seu coração, uma compaixão que ele há muito tempo reprimia. "Tudo bem", respondeu de forma seca, evitando demonstrar emoção. "Mas só por esta noite. Você dorme no canto e não mexe em nada." Santiago, com lágrimas nos olhos, agradeceu repetidamente, como se aquele gesto fosse a coisa mais grandiosa que já recebeu. Com um cobertor improvisado e um canto da farmácia como abrigo, Santiago se deitou. Enquanto Leonardo trancava a porta e seguia para seu pequeno escritório, uma onda de pensamentos o invadiu. Ele sabia que sua decisão poderia ser arriscada, mas algo no jovem parecia verdadeiro. Enquanto isso, Santiago, mesmo exausto, não conseguiu dormir imediatamente. Ele olhava ao redor, pensando em como poderia retribuir a bondade inesperada de Leonardo. Em silêncio, jurou a si mesmo que não desperdiçaria aquela oportunidade, por menor que fosse. Assim que Leonardo foi embora para casa, Santiago levantou-se devagar, determinado a aproveitar a noite para fazer algo significativo. Usando panos velhos e materiais esquecidos no estoque, começou a limpar as partes mais difíceis da farmácia, aquelas que Leonardo claramente não tinha tempo ou energia para cuidar. Ele reorganizou as prateleiras, separou os medicamentos por categorias e até consertou um cartaz promocional rasgado que estava jogado no chão. A farmácia, que antes parecia sombria e negligenciada, começou a ganhar vida sob suas mãos habilidosas. Com cada tarefa concluída, Santiago sentia um misto de alívio e propósito. Era sua maneira de agradecer, de mostrar que valia a pena confiar nele. Quando o primeiro raio de sol começou a iluminar as prateleiras limpas e organizadas, ele finalmente se permitiu descansar por alguns minutos.
Sentou-se no chão, encostado na parede, com um sorriso discreto de satisfação. Santiago sabia que ainda tinha muito a provar, mas, naquele momento, sentiu que havia dado o primeiro passo. Leonardo acordou cedo, ainda imerso em sua rotina automática de preocupação e cansaço, mas algo estava diferente. Ao chegar e abrir a porta da farmácia, foi imediatamente impactado pela transformação no ambiente. A farmácia, que ele deixava suja e desorganizada na noite anterior, agora parecia um lugar completamente diferente. As prateleiras brilhavam, os medicamentos estavam perfeitamente organizados, e até um cartaz rasgado fora consertado e colocado na vitrine. Leonardo parou por um instante, incrédulo, tentando entender o que havia acontecido durante a madrugada. Ele logo encontrou Santiago sentado no chão, encostado na parede, com o olhar cansado, mas carregado de satisfação. "Foi você quem fez tudo isso?", perguntou Leonardo, ainda processando o que via. Santiago assentiu, explicando que quis aproveitar a noite para mostrar que era capaz de ajudar de verdade. Leonardo não conseguiu esconder sua surpresa e, pela primeira vez em muito tempo, esboçou um pequeno sorriso. Embora tentasse manter sua postura rígida, ele sentiu um respeito crescente pelo jovem. Mesmo sem admitir abertamente, Leonardo decidiu que não poderia deixar Santiago ir embora. Ele ofereceu ao jovem mais alguns dias de trabalho, observando que precisava de ajuda para manter a farmácia funcionando. Santiago aceitou com entusiasmo, grato pela oportunidade, e imediatamente começou a traçar pequenas melhorias no local. Ele sugeriu ideias simples, como reorganizar os produtos mais procurados e criar um espaço para promoções. Leonardo, apesar de sua desconfiança inicial, começou a enxergar em Santiago algo que há muito tempo faltava na farmácia: energia e esperança. Nos dias seguintes, a relação entre os dois começou a se moldar. Leonardo era reservado e direto, mas reconhecia o esforço e a dedicação de Santiago, que trabalhava incansavelmente sem esperar nada além de reconhecimento. Aos poucos, o movimento na farmácia começou a melhorar. Clientes que antes haviam abandonado o local notaram as mudanças e passaram a voltar. Leonardo percebeu que, pela primeira vez em anos, havia um fio de esperança em meio ao caos de sua vida. Santiago, por sua vez, sentia que finalmente encontrou um propósito. Nos dias que se seguiram, Santiago mostrou um talento natural para lidar com os clientes. Com um sorriso acolhedor e uma postura humilde, ele escutava atentamente cada pessoa que entrava, sugerindo produtos com gentileza e demonstrando interesse genuíno em ajudar. Muitos clientes, acostumados à frieza de Leonardo, começaram a notar a diferença e voltaram a frequentar a farmácia. "Finalmente o lugar onde a gente é tratado como pessoa", comentou uma senhora, encantada com a mudança no atendimento. Leonardo, de seu canto, observava em silêncio, intrigado pelo impacto que Santiago estava causando no negócio. A empatia de Santiago não apenas atraía os antigos clientes, mas também despertava algo em Leonardo. Ele começou a perceber o quanto tinha se fechado para as pessoas após tantos fracassos e traições. Aos poucos, Leonardo passou a ouvir mais os clientes, tentando replicar a abordagem de Santiago, mesmo que de forma hesitante. A farmácia, que antes era vista como um local frio e sem vida, começava a se tornar um espaço acolhedor. Santiago não apenas reorganizou o espaço físico, mas trouxe uma energia que fazia as pessoas se sentirem bem-vindas. Era como se, aos poucos, Leonardo estivesse reaprendendo a acreditar nas pessoas. Com o passar do tempo, Leonardo começou a se interessar mais pelo jovem que transformava a farmácia. Durante uma pausa no trabalho, decidiu perguntar sobre a vida de Santiago. O rapaz, com olhos marejados, revelou que teve uma infância difícil. Sua mãe, que era tudo para ele, morreu após uma longa batalha contra uma doença porque não conseguiram dinheiro para o tratamento. Após sua morte, o padrasto, abusivo e cruel, o colocou para fora de casa, deixando a própria sorte nas ruas. Leonardo ouviu a história em silêncio, sentindo um misto de tristeza e identificação. Ele não imaginava que Santiago carregasse tamanha dor, mas viu na determinação do jovem uma força que ele próprio sentia estar perdendo.
Santiago confessou que tinha medo de confiar nas pessoas, mas que Leonardo, ao abrir a porta da farmácia para ele, lhe deu uma ponta de esperança. Essa conversa marcou um momento importante entre os dois. Leonardo percebeu que não estava apenas ajudando Santiago, mas que também estava sendo ajudado. Ambos, à sua maneira, tentavam reconstruir suas vidas a partir das ruínas do passado. Com a dedicação de Santiago e as melhorias constantes na farmácia, os resultados começaram a aparecer. O local, antes vazio e esquecido, passou a atrair a atenção dos moradores do bairro. Muitos voltavam pela curiosidade, enquanto outros eram atraídos pela nova organização e o ambiente acolhedor criado pelo jovem. A clientela crescia lentamente, mas de forma constante, e Leonardo começou a notar algo que não via há tempos. O caixa finalmente não estava mais vazio. Ele começou a acreditar que, talvez, a farmácia pudesse ter um futuro. Santiago, por outro lado, trabalhava incansavelmente para manter o crescimento. Ele conversava com os clientes, sugeria promoções e até ajudava as pessoas mais carentes a encontrarem alternativas acessíveis. Aos poucos, o boca a boca sobre a farmácia que cuida das pessoas começou a se espalhar, trazendo ainda mais movimento. Leonardo observava em silêncio, absorvendo a energia que Santiago transmitia. Apesar de ainda manter uma postura reservada, sentia uma leve esperança renascer em seu coração. Pela primeira vez em anos, ele vislumbrava a possibilidade de superar seus próprios fracassos. Enquanto a farmácia de Leonardo começava a se reerguer, Rubens Salazar, um poderoso empresário dono de uma rede farmacêutica, tomou conhecimento da situação. Rubem era conhecido por esmagar a concorrência sem piedade, e o crescimento daquela pequena farmácia em um bairro decadente chamou sua atenção. Inicialmente, ele achou engraçado, mas logo percebeu que o lugar poderia se tornar uma ameaça. Decidido a eliminar qualquer risco, Rubem começou a planejar formas de sabotar o negócio de Leonardo. Leonardo não fazia ideia de que estava na mira de alguém tão poderoso. Ele seguia focado em reconstruir sua farmácia, com a ajuda incansável de Santiago. No entanto, pequenos problemas começaram a surgir. Atrasos nas entregas, fornecedores que antes eram confiáveis começaram a hesitar e rumores estranhos começaram a circular na vizinhança. Apesar de tentar manter o foco, Leonardo começou a sentir que algo maior estava por trás das dificuldades que enfrentava. Santiago, atento aos sinais, percebeu que precisariam de mais do que trabalho duro para superar o que estava por vir. Sem que Leonardo soubesse, Rubens Salazar havia subornado um antigo funcionário da farmácia, que conhecia bem o funcionamento do negócio. Esse homem, movido pela ganância, começou a agir discretamente para prejudicar Leonardo e Santiago. Medicamentos começaram a desaparecer do estoque, pedidos importantes não eram realizados, e erros administrativos surgiam do nada. A farmácia, que estava voltando a crescer, começou a enfrentar problemas que Leonardo não conseguia explicar. Cada dia parecia trazer um novo obstáculo, como se o universo conspirasse para puxá-los de volta ao fracasso. Enquanto isso, os boatos espalhados na comunidade começaram a ganhar força. Alguns clientes passaram a evitar a farmácia, acreditando que os medicamentos vendidos ali eram falsificados ou vencidos. Leonardo, já sobrecarregado, sentia o peso da desconfiança e da luta constante para resolver os problemas. Santiago, por sua vez, começou a investigar por conta própria, desconfiando de que tudo aquilo não era coincidência. Ele percebeu que alguém estava tentando destruir a farmácia de dentro para fora, mas sabia que provar isso seria uma tarefa difícil. O ar de esperança que pairava sobre o negócio começava a se transformar em uma nuvem pesada de incerteza. Enquanto os problemas se acumulavam, Leonardo começou a desconfiar até mesmo de Santiago, sua única ajuda verdadeira. Com tantas sabotagens e traições, ele não conseguia evitar a dúvida de que o jovem pudesse estar envolvido. Eu confiei nas pessoas antes e perdi tudo. E se isso acontecer de novo? Pensava ele, tentando esconder sua preocupação. Santiago percebeu o afastamento de Leonardo, mas escolheu permanecer em silêncio, acreditando que o tempo provaria sua lealdade. Contudo, as suspeitas não demoraram a gerar um confronto velado entre os dois. Certo dia, Leonardo questionou diretamente: "Por que você ainda está aqui, Santiago? O que você realmente quer?"
O jovem, magoado, respondeu com firmeza que queria apenas ajudar, pois via a farmácia como a única chance de reconstruir sua própria vida. Ainda assim, Leonardo continuava dividido entre a desconfiança e a gratidão. Santiago, sentindo que sua presença estava sendo questionada, decidiu se afastar. Ele deixou a farmácia por alguns dias, carregando o peso da dúvida de Leonardo e o medo de que todo o esforço feito até então pudesse ser em vão. Com a saída de Santiago, a farmácia entrou novamente em declínio. Leonardo, sozinho, não conseguia manter o ritmo de trabalho e lidar com os problemas que surgiam a cada dia. Clientes começaram a desaparecer, fornecedores cortaram relações, e o ambiente desorganizado voltou a afastar a clientela. A desconfiança que Leonardo alimentou contra Santiago agora parecia um erro cruel. Ele passava noites em claro, revivendo o momento em que afastou a única pessoa que realmente estava ao seu lado. A farmácia, que havia se transformado em um símbolo de esperança, estava mais uma vez à beira do colapso. Enquanto isso, Rubem, satisfeito com o resultado de suas sabotagens, intensificou suas ações. Ele enviou fiscais ao local com denúncias falsas, alegando que a farmácia operava fora das normas sanitárias. Leonardo, desamparado e sem forças para lutar contra um oponente tão poderoso, começou a pensar em desistir de vez. Sua alma estava quebrada, e o peso da culpa por ter afastado Santiago o consumia. Era como se cada esforço que ele fizesse fosse sugado por um buraco negro de fracasso. Para Leonardo, aquele parecia o capítulo final de sua jornada de fracassos e arrependimentos. Quando tudo parecia perdido, Santiago reapareceu na farmácia. Ao ver o estado do lugar, sentiu uma mistura de dor e determinação. Ele sabia que Leonardo estava sofrendo tanto quanto ele, e, apesar do afastamento, decidiu que não podia abandonar o homem que lhe dera uma chance. Sem hesitar, Santiago arregaçou as mangas e começou a limpar, organizar e tentar trazer um pouco de ordem ao caos. Leonardo, ao vê-lo ali novamente, ficou em silêncio, incapaz de expressar o turbilhão de emoções que sentia. Naquela noite, Leonardo pediu desculpas. Em um momento raro de vulnerabilidade, ele admitiu seu erro em desconfiar de Santiago. Eu não sou bom em confiar nas pessoas, mas isso não justifica o que fiz com você, disse ele com a voz embargada. Santiago, com um sorriso sincero, respondeu: eu sabia que você estava com medo. Mas agora, temos que lutar juntos. Com os dois unidos novamente, decidiram que não apenas reergueriam a farmácia, mas enfrentariam qualquer obstáculo que surgisse no caminho. Para eles, aquele era o recomeço de uma batalha que ainda não havia terminado. Com a farmácia à beira do fechamento, Santiago propôs uma ideia ousada para tentar salvar o negócio: um dia comunitário. Ele sugeriu que oferecessem serviços gratuitos, como aferição de pressão, orientações de saúde e descontos em medicamentos básicos. Leonardo, ainda hesitante, temia que isso fosse mais um risco do que uma solução, mas Santiago insistiu. Precisamos mostrar que nos importamos com as pessoas, e elas virão até nós, disse ele com convicção. Sem muitas opções, Leonardo aceitou, e os dois começaram a organizar o evento com o pouco que tinham em mãos. O dia chegou, e a pequena farmácia foi transformada. Santiago, com sua empatia contagiante, atraiu dezenas de moradores do bairro. As pessoas, tocadas pelo gesto altruísta, começaram a confiar novamente no estabelecimento. Leonardo, que inicialmente se manteve no fundo, observou o impacto daquela ação na comunidade. Pela primeira vez em meses, viu o local lotado e ouviu risadas e conversas felizes. A mídia local soube do evento e apareceu para cobrir a iniciativa, dando à farmácia uma visibilidade inesperada. Para Leonardo e Santiago, aquele dia era mais do que um sucesso, era um sinal de que ainda havia esperança. A repercussão positiva do dia comunitário chegou aos ouvidos de Rubem Salazar, e ele decidiu que era hora de destruir a farmácia de vez. Na calada da noite, ele ordenou que capangas incendiassem o local, garantindo que o trabalho de Leonardo e Santiago fosse reduzido a cinzas. Santiago, que estava dormindo na farmácia, acordou com o cheiro de fumaça e o calor intenso. Desesperado, tentou salvar o máximo que podia, mas as chamas consumiam tudo rapidamente. Ele conseguiu sair a tempo,
mas o prédio estava completamente destruído. Quando Leonardo chegou ao local, viu apenas ruínas. O chão estava negro, e o que restava das prateleiras era um monte de cinzas e ferro retorcido. A dor nos olhos de Santiago refletia a de Leonardo, mas o jovem segurou firme a mão do patrão e disse: ainda não acabou. Enquanto estivermos vivos, podemos recomeçar. A comunidade, que havia se beneficiado do dia comunitário, começou a se reunir no local, trazendo apoio e palavras de encorajamento. Embora devastados, Leonardo e Santiago sabiam que aquele não era o fim, era apenas mais uma batalha que precisariam enfrentar juntos. Com a farmácia reduzida a cinzas, Leonardo e Santiago enfrentaram o momento mais desolador de suas vidas. No entanto, algo inesperado aconteceu. Os moradores do bairro, tocados pela generosidade do dia comunitário, começaram a aparecer no local. Cada pessoa trazia algo para ajudar: materiais de construção, alimentos ou até pequenas quantias de dinheiro. Uma senhora idosa, emocionada, disse: vocês nos ajudaram quando ninguém mais se importava. Agora é a nossa vez de retribuir. Leonardo, com lágrimas nos olhos, viu na solidariedade daquelas pessoas uma nova razão para lutar. Santiago, sempre otimista, começou a coordenar os esforços da comunidade. Ele organizou um mutirão para limpar os escombros e recuperar qualquer coisa que ainda pudesse ser usada. Enquanto trabalhavam, os moradores compartilhavam histórias de como a farmácia havia impactado suas vidas. Leonardo, que antes acreditava estar sozinho no mundo, começou a perceber o poder da união. Apesar das dificuldades, um sentimento de esperança renascia. A farmácia, embora destruída, agora era um símbolo de resiliência e empatia. Enquanto reconstruíam a farmácia, a notícia do incêndio chegou à mídia, levantando suspeitas sobre a causa do desastre. Um jornalista investigativo, presente no dia comunitário, começou a apurar os fatos e descobriu evidências que ligavam Rubens Salazar ao crime. O envolvimento de Rubem em práticas desleais e sabotagens começou a vir à tona, resultando em uma investigação formal. A pressão aumentou quando testemunhas se apresentaram, incluindo um dos capangas, que confessou o plano de incendiar a farmácia. Finalmente, Rubem foi exposto como responsável pelo ataque. Leonardo, inicialmente relutante em acreditar na possibilidade de justiça, foi convocado para prestar depoimento. Ele contou sua história, desde a sabotagem até o incêndio, e viu o caso ganhar força. Rubem, um homem antes intocável, foi formalmente acusado de diversos crimes e enfrentava a ruína de seu império farmacêutico. Para Leonardo e Santiago, aquela vitória era mais do que uma questão legal, era um sinal de que o bem ainda podia prevalecer. Apesar do sofrimento, eles agora tinham algo que Rubem nunca poderia destruir: o apoio de uma comunidade unida. Com Rubem desmascarado e sua influência desmoronando, Leonardo e Santiago concentraram todas as suas forças na reconstrução da farmácia. Os moradores continuaram ajudando, trazendo madeira, tijolos e até equipamentos para refazer o estabelecimento. Em poucos meses, o local ganhou um novo rosto, mais moderno e acolhedor, refletindo o espírito de solidariedade da comunidade. Santiago, agora visto como um símbolo de perseverança, liderava a organização do novo espaço, enquanto Leonardo cuidava dos detalhes administrativos. Cada parede erguida representava não apenas um novo começo, mas a vitória sobre todas as adversidades. Durante a inauguração, a farmácia foi reaberta com uma celebração organizada pelos próprios moradores. Santiago discursou com emoção, agradecendo a todos que acreditaram neles mesmo nos momentos mais difíceis. Leonardo, ao lado do jovem, sentiu uma gratidão imensa, não apenas pelo apoio, mas pela transformação que aquela experiência havia causado em sua vida. A farmácia não era mais apenas um negócio, era um símbolo de superação e união. Os clientes voltaram em peso, agora motivados não apenas pela qualidade do atendimento, mas pelo exemplo que aquele lugar representava para todos. Com a farmácia totalmente revitalizada, Leonardo e Santiago começaram a expandir sua visão. Decidiram transformar o espaço em algo maior, um centro comunitário que oferecesse serviços básicos de saúde e apoio a pessoas em situações vulneráveis. Usando os lucros da farmácia, eles criaram parcerias com médicos locais e voluntários,
tornando o local um ponto de referência no bairro. Leonardo, antes consumido pela amargura, encontrou um propósito renovado ao ajudar outras pessoas. Ele percebeu que, ao transformar a vida de Santiago, também havia transformado a sua própria vida. Santiago, por sua vez, ganhou notoriedade como cofundador da farmácia e inspiração para jovens que enfrentavam desafios semelhantes. Juntos, ele e Leonardo começaram a pensar em formas de replicar o modelo para outras comunidades necessitadas. A farmácia, que nasceu de escombros, tornou-se um símbolo de esperança e resiliência para todos que ouviam sua história. Naquele espaço onde tudo parecia perdido, nasceu algo muito maior, uma lição de que, com determinação, união e coragem, é possível superar qualquer obstáculo e construir algo extraordinário. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias emocionantes. Até a próxima!